на все Aí, felizão. времена главным символом победы над фашизмом. É uma festa de exaltação do povo russo, do nacionalismo russo, da vitória sobre os alemães e tal. Lula foi passear com ditadores lá na Rússia. E aí, está bem isso? Não está? Vamos ver aqui o que vai dizer o Pedro Doria. 9 de maio, os russos celebram com uma grande parada militar a vitória na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas. É assim desde 1946. Nos anos de jubileu, o hábito é fazer uma celebração muito maior, convidando os representantes dos países aliados. Foi assim nos 50 anos da vitória em 1995, nos 60 em 2005 e, sim, na última sexta-feira, os 80 anos. O presidente Lula estava lá. Das Américas, além de Lula, foram só outros dois. Miguel Díaz-Canel, ditador de Cuba, e Nicolás Maduro, claro, ditador da Venezuela. Mas olha, a lista de chefes de A companhia não estava nas melhores, né? Estado é maior do que essa, tá? O chinês Xi Jinping foi, os líderes da Belarus, Armênia, Azerbaijão, Mongólia, umas ex-repúblicas soviéticas ali da Ásia Central, tinham ainda alguns países africanos também. É mais fácil listar quem eram os líderes de países democráticos na parada desse ano. Chefe de governo tinha um monte, democratas, só 2. Roberto Fico, premier da Eslováquia, e Lula. 29 chefes de Estado ou de governo, só 2 democratas. Foi uma festa de ditaduras, tá? Por que Lula foi? O que quer dizer a ida de Lula? Bem, vamos em partes. A primeira... Pera aí, vamos ver a Lula lá então, ó, passeando. Olha aqui, ó, foi essa festa. Это священное алое знамя, Olha, Lula com a Janja lá então. водруженное весной 45-го года над поверженным Берлином, стало для всего нашего народа на все Aí, felizão. времена главным символом победы над фашизмом. É uma festa de exaltação do povo russo, do nacionalismo russo, da vitória sobre os alemães e tal. Сегодня E pra mostrar pro mundo assim, ó, estamos em guerra, mas isso praticamente não é nada pra gente. É mais outro dia normal aqui na Rússia, tá tudo tranquilo. государственный флаг Российской Федерации и знамя победы гордо держат в своих руках Ah, foi levar florzinha ali, o Lula também, olha aí. Será que essas músicas não vão me desmonetizar? Vamos ver, né? A Dilma ali também. Rapaz, olha aqui, ó. Não é a Dilma? É a Dilma sim, olha aí, do lado do carinha da Eslováquia. Ela. Ó o Lulão ali. Putin, Xi Jinping. É isso aí. Então Lula teve lá para o aniversário do 80º aniversário da vitória russa sobre os soviéticos. E agora vamos ver aqui o comentário do Pedro Doria. Eu já acho que não é tão ruim, tá? Mas vamos ver o que ele diz aqui. É o seguinte, aqui no Brasil, a gente celebra o dia da vitória sobre o nazismo, o dia da vitória na Segunda Guerra na Europa, em 8 de maio, não no dia 9. Quase todo mundo adota essa data, que foi quando o marechal nazista Wilhelm Kittel assinou a rendição incondicional alemã perante os marechais soviéticos Georgy Zhukov e britânico Arthur Tedder, representando os aliados. Só que esse documento foi assinado quando passava pouco das 11 da noite em Berlim. Já era madrugada do dia 9 em Moscou. Então, alguns países do universo soviético durante a Guerra Fria adotaram também a data 9 de maio.
Belarus, Geórgia, Cazaquistão, Sérvia, só tem uma exceção. Um bocado pela proximidade ideológica da extrema-direita israelense com Putin, o governo Netanyahu adotou em 2018, também como feriado nacional, o 9 de maio como dia da vitória sobre os nazistas. Outro ponto, essa festa russa ela já foi mais respeitada. Em 2005, na festa dos 60 anos, olha, o americano George W. Bush foi, o francês Jacques Chirac, o alemão Gerhard Schröder, assim como Junichiro Koizumi do Japão. O que mudou nesses últimos 20 anos? A invasão da Ucrânia foi uma ruptura violenta. Não, e o detalhe, né? Essa época aí era quando a Rússia estava fragmentada, quebrada, com o Yeltsin lá, o conhecido presidente bêbado deles, e não tinha a exaltação do heroísmo, do nacionalismo russo que voltou com Putin, com tudo. Então, era uma outra Rússia, uma Rússia que eles pensavam que iam conseguir fragmentá-la e balcanizá-la. Desde o fim da Segunda Guerra havia um pacto de não escrito, sabe, de que os países mais poderosos militarmente não faziam guerras de anexação. Ninguém invadia país vizinho para ampliar seu território. Isso era coisa que havia assim para ampliar, né? Porque que os Estados Unidos continuam invadindo um monte de país, continuam. Justamente com a Alemanha nazista. Ao invadir a Ucrânia, Vladimir Putin rompeu esse tabu. E ao rompê-lo, tornou possível imaginar novamente ações assim. O Trump tá falando agora em colocar Canadá como Estado 51 e anexar a Groenlândia. É por isso que o temor de a China invadir Taiwan retornou. É por isso que Donald Trump se sente mais à vontade para falar de anexação territorial do Canadá, do Panamá, da Groenlândia. Não é que ele vá fazer essas coisas. É que elas voltaram a ser imagináveis. É por isso que o governo Netanyahu começa a falar em anexar Gaza, o que era, de novo, inimaginável só 5 anos atrás. O mundo desceu 2 degraus na escala da civilidade. Veja, esse é justamente um dos sinais mais fortes das crises das democracias no mundo. O fato de que não são mais valores democráticos que ditam as regras não escritas daquilo que países podem e não podem fazer. É um rastro do enfraquecimento de inúmeras democracias. Mas vamos assim, a nível mundial não existe democracia. A nível mundial tem os países mais fortes, os países medianos e os países mais fracos. E aí, querendo ou não, esses países mais fortes, unidos ou separadamente, impõem a sua vontade sobre o resto do mundo. É praticamente isso. Não existe uma votação, o que vamos fazer com o mundo agora. Na verdade, cada um está só pensando em si mesmo. E aí, às vezes, consegue formar um bloco para chegar a ideia comum, e às vezes não. A questão é que, depois do fim da União Soviética, o país mais forte do mundo era claramente os Estados Unidos. Porém, agora ele está sendo desafiado pela Rússia e pela China. Um o desafia militarmente e o outro o desafia economicamente. Porque no caso da China, economicamente, no caso da Rússia, militarmente. Então, não existe isso de democracia a nível mundial. Existem países com seus interesses. Da ascensão da extrema-direita que ele próprio, Vladimir Putin, representa, que aconteceu a invasão da Ucrânia. Mas Lula escolheu ser um dos 2 líderes democratas numa lista com outros 27 ditadores. Bem, vamos para Robert Fico, o primeiro-ministro eslovaco, o outro democrata. Qual o perfil dele, hein? É daqueles políticos que atacam ideologia de gênero, que quer cumprir... Oi? Tá bom. Tô gravando aqui, tá bom? Que quer proibir casamento homoafetivo e pretende banir do país todos os imigrantes, principalmente os islâmicos. Ataca combativamente a imprensa, as ONGs e, claro, considera que os partidos de oposição são uma ameaça à democracia. É antiliberal, enfatiza todas as tradições culturais eslovacas, é democrata apenas porque seu país ainda é uma democracia, exatamente como um Donald Trump, como um Jair Bolsonaro. Por que ele viajou para Moscou? Porque considera que é preciso celebrar a Rússia, que liberou a Eslováquia durante a Segunda Guerra, e porque se põe em oposição à política da União Europeia em relação à Rússia. Um último ponto. O PIB da Eslováquia representa menos do que 5% do PIB brasileiro. É uma economia minúscula. Então, por que Lula escolheu ativamente se unir com os mais importantes antidemocratas do mundo? O presidente Lula, vejam, diz que a imprensa brasileira está politizando demais essa visita. Bem, uma reunião com chefes políticos é uma reunião política. E mesmo que o Itamaraty escolha, por conta própria, analisar a visita com as lentes que bem deseja, o mundo entendeu a reunião em Moscou como um encontro do eixo das ditaduras. Tudo quanto é líder democrático fez questão de não ir. Tudo quanto é ditador fez questão de ir. Se Lula decidiu ir pessoalmente, fez um cálculo. Seu cálculo foi, sim, muito diferente do cálculo que fez o resto do mundo. Só tem um problema nessa história. O Brasil ter escolhido fazer uma leitura solitária não vai mudar a maneira como o mundo vê a ação brasileira. O que diabos passa, então, na cabeça de Luiz Inácio, ou melhor, na de Celso Amorim? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Vem cá.
Ah, não vejo assim. Sabe que aqui a nossa visão é, a gente não é nem a favor de Lula, nem de Bolsonaro, também a gente não é contra um nem contra outro, a gente analisa pensando o que pode ser melhor para o Brasil. E pensando nesse nível, o Lula ter ido lá conversar com o Putin, conversar com a China. Se o Bolsonaro tivesse ido lá, a opinião ia ser a mesma, de que ele está dizendo ao mundo, olha, nós estamos com vocês aí, Donald Trump, Macron, beleza, a gente é aliado de vocês, mas a gente também conversa com os outros aqui, porque a gente quer se beneficiar de quem quer nos ajudar. Simples. Aí eles fazem parte do BRICS, afinal, o Brasil não está no BRICS, junto com a Rússia, com a China e outros países mais. Eles fazem parte de um bloco que nós temos conversa, temos alianças, e eu vou vir aqui celebrar o dia deles importante com eles e vou aproveitar esse momento para conversar com uma das principais potências do mundo, sendo o Brasil uma dessas potências também. Não tá lá no topo das principais que manda, mas tá ali quase e podendo ter um relacionamento de conversa bastante interessante. Então, nesse caso, ir lá não tem nenhum mal. Se o Bolsonaro tivesse ido lá, como ele fez aquela aliança lá durante já a guerra da Ucrânia, de comprar mais fertilizantes e tudo, não está errado isso. Simplesmente está se colocando como alguém que não vai ficar submetido a apenas um lado. Você sabe mesmo ler as notícias? Vamos ver, eu quero ver se ele vai comentar mais sobre isso. Mas não é só termina o seu repertório. Ponto de vista, precisa olhar no futuro ou então clicar no link da eleição. Assim, que votam nele ganhou o voto de 2 grupos bastante específicos que jamais votam nele. Mulheres periféricas, evangélicas, conservadoras. Quest das pesquisas. Tá, ele vai falar de outra coisa que eu acho. Mas é isso daí. O que você acha disso? Eu, então, aqui já dei minha opinião, não acho algo ruim. E eu gostaria de saber o que você acha. O Lula fez mal em ir lá na Rússia, conversar com Putin, celebrar juntamente com eles, encontrar o Xi Jinping, encontrar outras ditaduras do momento, se colocou com um ditador? E se Bolsonaro tivesse ido, que era bem possível que tivesse ido, também estaria errado? Coloque aí nos comentários. Sou Gessé Santiago, aqui a gente não tem políticos de estimação e vejo você no comentário para saber o que você pensa.